firmamento o seu poder, maravilhosas obras de suas mãos. Contemplando o seu amor, eu vejo a noite amanhecer, em gratidão eu canto aleluia. Cante. Em nossas vidas acontece. E mesmo em dias difíceis, e até pensamos em desistir, tu és a força que nos faz prosseguir. Diante do seu grande amor e de tudo que podes fazer, eu posso crer numa manhã melhor. E cantar. No nosso dia a dia, O trabalhador que volta ao lar, o doente que se curou, são providências celestiais. Uma criança quando vai chorar, ganha um presente e vai se alegrar. Assim eu sou feliz, cantando aleluia.
de Jesus. Aleluia! Senhor, igreja. Amém. Palavra de Deus. Salmo de número 34, o versículo de número 8. Diz o texto: provai e vede que Adonai é bom. Como é bem-aventurado o varão que se refugia nele. Vou ler pela segunda vez. Provai e vede que Adonai é bom. Como é bem-aventurado o varão que se refugia nele. Antes de sentar, olha para o irmão que está ao seu lado e diz: confia nele. Sente-se, por favor. Deixa eu pegar minhas anotações aqui.
como não uma forma de despedida, mas de uma forma bem alegre, como um até logo. Desde já, registro aqui os meus agradecimentos, minha gratidão a Deus por ter me trazido mais uma vez a esta casa. Louvo a Deus pela vida do pastor Abdias, sua família, pastor Adriano, juntamente com sua família, presbítero Renê e sua família, irmão, recorrer aqui às minhas anotações, Adelias, juntamente com sua família, a todos os pastores, companheiros de ministério, que aqui estiverem e estão, louvo a Deus pelo coral Salmos e Melodia, na pessoa da irmã Sandra. Vocês vão cantar lá em cima, e eu vou cantar com vocês também. Deus nos conserve, nos mantém assim, bonitas, vistosas, animadas, alegres, jubilosas, contentes e cantando para o nome dele. Deus abençoe o quarteto Alfa, Marcos, Júnior, Nivaldo e Jales. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Foi bom, está sendo bom. Quem sabe a gente se encontra lá para São Paulo. As minhas próximas agendas só lá. Vocês vão lá, talvez vocês apareçam por lá no aniversário do chefe. E a gente se encontra por lá em nome de Jesus. No sábado nós conversamos a partir do versículo de número 8, falando sobre a expressão provai, de maneira sintética, de maneira bem sucinta, mas de forma verdadeira, contundente. Nós procuramos deixar claro esse termo, este verbo que o salmista escreveu para nós. Procuramos extrair deles algumas lições práticas de vida. E o nosso objetivo é exatamente dar vida ao texto, é trazer e tirar da Bíblia vivência, prática de existência. Afinal de contas, a Bíblia foi elaborada com este único objetivo: nos ensinar a viver de novo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos na noite do sábado que provar a Deus é um saborear, é uma vivência de experiência, é uma forma de se relacionar com Deus, é uma maneira de ter intimidade, é um jeito novo de andar com o Senhor. Na manhã deste dia, nós estudamos, aprendemos juntos sobre a palavra vede, que tem a conotação de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, do saber divino em nós. E nós aprendemos nesta manhã de que Deus nos formou com duas identidades, e essas duas características necessitam, se faz necessário que nós a desenvolvemos para que possamos viver uma vida plena aqui e uma vida com saúde espiritual lá. Nós precisamos aprender algumas lições. Portanto, agora, pretendo-me, arrisco-me, jogo-me aos braços de Cristo para poder expor, tirar desse texto algumas lições práticas sobre quem é este homem que o salmista diz que ele é bem-aventurado. Quem é este homem que o salmista está dizendo que ele é feliz? E diga-se de passagem que a expressão homem aqui não é gênero masculino, homem aqui é gênero humano. Aqui não está excluso, ou não está se excluindo, ou excludente nenhuma mulher. Aqui está incluindo todos os seres viventes, todos os seres humanos que pertencem a essa terra e que possuem o fôlego de Deus em sua vida. Nós estamos a falar a pessoas que Deus criou com o seu próprio poder, pessoas que Deus formou do nada, mas formou para ser alguém. Deus formou do nada, mas formou para ser alguém. Haja vista que hoje nós somos já cidadãos do céu, filhos de Deus, embaixador de Cristo. Diga-se de passagem, bem conhecido ficou o grande evangelista do século XXI, Dr. Billy Graham, quando lhe fizeram uma proposta dizendo a ele porque ele não se candidataria à presidência da República nos Estados Unidos da América, por que ele não se candidataria? Ele disse assim, alguém disse para ele, você tem influência?
Você é conhecido, é respeitado. E ele falou, porque eu não posso rebaixar o cargo que eu já possuo. Alguém disse assim, como? Você será a maior potência do mundo, o homem mais conhecido. Ele falou assim, não, eu já ocupo uma cadeira muito mais elevada do que o presidente da República. Alguém olhou para ele e falou assim, qual a cadeira que você ocupa? Ele disse, eu sou embaixador de Cristo na terra. Não posso diminuir este grau da posição. Já tem uma posição elevadíssima. Talvez você esteja aqui e esteja se perguntar, a sua proposta não é falar do homem que está no Salmo de número 34 e versículo de número 8? Exatamente, esta é a minha proposta. E o homem que está aqui, que está dizendo, bem-aventurado, em outras versões de Bíblia está dizendo feliz. Mas a expressão aqui é aserá, e aserá quer dizer abençoado é o homem que confia no Senhor. Abençoado é a pessoa que confia em Deus. Só que vem uma questão intrigante e uma pergunta nós fazemos ao texto: se todas as pessoas professarem que confiam no Senhor, já são abençoadas, são felizes, serão bem-aventuradas? Se isso não for verdade, o que o salmista está falando sobre confiança? A expressão mais clara que nós encontramos para esse texto é crer, que vai além do acreditar. E se perguntarmos para algumas pessoas aqui se elas creem em Deus, dirão que sim. Mas se conversarmos com ela, descobriremos que ela apenas acredita na existência de Deus, não crê em Deus. A melhor definição que eu encontro para a expressão crer é um verbo no grego chamado pisteon. E pisteon traz duas características. Primeiro, ser persuadido. Segundo, submeter-se. Vou repetir. Expressão crer, a melhor definição que eu encontro é no grego, que traz o termo pisteon, um verbo do substantivo pistis, que nós conhecemos como fé. E pisteon diz o seguinte, que há duas definições para qual esse verbo vem a ser definido. Primeiro, ser persuadido, convencido, deixar-se ser convencido por alguém. Segundo, submeter-se a esse convencimento. Então, quando alguém diz que crê em Deus, na verdade ela acredita que Deus existe. Porque crer em Deus é deixar ser, é permitir ser, não apenas instruído, mas conduzido, guiado, gerenciado, administrado pelo Senhor. E nós temos um problema grave com isso aqui. O problema que nós temos com isso aqui é que nós lutamos por independência, nós lutamos por autonomia. E este foi o grande erro do nosso primeiro pai. Ele achou que poderia viver, existir, sem a condução de Deus. E nós olhamos para o mundo hoje e está uma coisa absurda. Deixa eu te dizer por que eu acho absurdo. Se você não entende que isso é absurdo, eu vou te explicar por que isso é absurdo. Um cidadão que vai ao shopping com uma mulher e põe ela para andar de 4 pés, e põe uma coleira no seu pescoço e anda no shopping dizendo que está puxando o seu cachorrinho de estimação, tem alguma coisa errada. Alguém que se veste de morte e anda na rua dizendo que se identifica com a morte, tem alguma coisa errada com esse negócio. Algumas pessoas que não têm mais espaço no corpo, então eles vão tatuar o globo ocular, e você procura por onde ele está enxergando, você não entende. Algumas que dizem que identifica-se com certos animais e começa a agir e reagir a partir dessa identidade que eles pensam que tem.
Qual é a coisa errada que tem? É que há uma crise de identidade espalhada no meio da humanidade. Há uma crise de identidade que está avassalando vidas e pessoas. Se tem pessoas que não sabem nem mais quem são, quem é ela, não sabe mais. A gente não entende mais quem é estas pessoas, porque perderam a sua identidade. Mas o salmista nos faz aqui um alerta e uma cobrança. Ele diz: prove, veja, Deus é bom e você será bem aventurado, você será feliz, você será abençoado se a tua identidade estiver no Senhor. Se a nossa identidade estiver no Senhor, eu não posso jamais estar diante do Eterno, apresentar-me diante de Adonai, não sendo eu mesmo, porque Deus não aceita peça teatral. Deus não compactua com teatro. Meu amigo, minha irmã, nós, igreja, Deus relaciona com pessoas que Ele criou. Eu nem posso me ajoelhar perante Deus e tentar ser quem não sou, que Ele vai dizer para mim: ei, sai daí, volta a ser quem você é. Isso é tão verdade que Tiago diz para nós: quem está alegre e quem está triste. Mas você consegue identificar quem está triste no meio do coral? Não consegue, porque nós procuramos maquiar a nossa tristeza. Como? Cantando. A gente tem vergonha de dizer que está triste. A gente tem vergonha de não cantar o que vão dizer, o que vão falar. Ah, você está preocupado com os outros. E aí a gente finge como Davi fingiu ser quem não era. E perdemos a oportunidade de sermos restaurados pelo Senhor, de sermos tratados pelo Senhor, de sermos cuidados pelo Senhor. Porque muita gente não tem os favores de Deus na sua vida, porque não são transparentes, porque não são verdadeiras, porque não são elas realmente. Elas tentam maquiar uma pessoa que elas não são. Agora haja vista todos aqueles que vieram até o Senhor e se vieram dizendo: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não faço, encontrou os favores de Deus, os favores de Deus me abraçou, os favores de Deus me beneficiou, e quando saíram da presença de Deus, saíram dizendo: agora eu posso, agora eu faço, agora eu consigo, porque eu me encontrei com o meu Senhor. É muito melhor, meu amigo, você sair da presença de Deus puxando de uma perna, mancando, manquejando, mas tendo o nome de Israel, do que andar de cabeça erguida sendo chamado de enganador. É melhor deixar Deus te tocar, é melhor permitir que Deus te acesse, é melhor permitir que é melhor. Até quando lutaremos contra o Senhor? Deus procurando fazer não é uma reforma, Deus está procurando fazer uma transformação. E nós estamos lutando porque criamos um modelo de vida, de existência, e achamos que este modelo está bom. Não está bom. Não é os modelos que nós criamos que agrada a Deus, porque os modelos que nós criamos para Deus chama-se religião. Religião é o que o homem procura criar para tentar agradar a Deus. E cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida parecido com Jesus, é um estilo de vida igual. Não é religião. A vantagem é que o cristianismo traz algumas dores, o cristianismo traz alguns desafios, o cristianismo traz alguns perrengues. Mas a grande virtude do cristianismo é que o seu autor e criador permanece vivo, e todos aqueles que se entregam e se abraçam
Em nossa vida tem momentos que nem a esposa que dorme ao nosso lado vai nos compreender. Há noites que a gente nem acorda a esposa com as perturbações da vida, com os porquês não respondidos. Há dias que nós nos sentimos tão só no meio da multidão. Há momentos que nós pensamos que vamos naufragar diante das adversidades, mas ninguém que se entregou a Cristo em busca de uma nova identidade pode dizer que nunca sentiu a doce, imensurável, única, insubstituível presença do Autor da salvação. Até porque, quando te faltarem os amigos, Ele estará lá. Quando todos faltarem, Ele vai estar ao seu lado. Mas é em todos os momentos. Mas para isto há uma grande necessidade para que a nossa identidade seja restaurada. Precisamos voltar a ser quem Deus nos fez de verdade. Precisamos voltar às nossas raízes. Precisamos abrir mão das nossas construções. Precisamos abrir mão dos nossos valores. Nós criamos religiões. Nós criamos ritos. Nós criamos liturgias. Nós criamos tantas coisas tentando impressionar Deus. Nós temos até métodos mirabolantes, tem até manipuladores do divino. Manipuladores do divino. Já viu esse negócio? Cidadão que acha que tem um poder nas mãos, na vida, de determinar o que o Espírito faz ou deixa de fazer, esquecendo-se que o Espírito Santo não é o boneco de Olinda que se balança de um lado para o outro e a gente manipula. Espírito Santo é um ser e é um ser vivo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é um ser, e este ser também é Deus. É o Deus em Espírito, e Deus não é manipulado por ninguém. Não há ninguém que manipule Deus, que diga a hora de Deus agir, que diga o que Deus vai fazer, que diga como Deus reage. Não tem ninguém. Não é o nosso canto, não é a nossa idonedária, não é o nosso estereótipo, não é as nossas apresentações que faz Deus agir. Deus age por sua livre e soberana vontade. Ninguém pode fazer Deus fazer nada. Ele age quando quer, Ele age no seu próprio tempo, Ele faz da maneira que Ele quer. Se Ele quer abençoar, não há demônio, não há inferno, não há Satanás que Ele impeça. Agora, quando Ele não quer agir, pode jejuar, meu amigo, até morrer de fome, pode rasgar o joelho. Se Ele dizer não vou fazer, não vai fazer e acabou. A única coisa que nos compete é olhar para Ele e dizer: misericórdia, Senhor, faz-me entender os teus desígnios, a tua forma de agir, o teu jeito de trabalhar. Quem é este homem que o salmista diz que ele é bem-aventurado? Quem é ele? Quem é este cidadão? Este cidadão talvez seja aquele que Ezequiel escreveu. Ezequiel escreveu no capítulo 36, e lá no versículo 27 e 28. Talvez seja este o cidadão que o salmista quer recobrar a nossa consciência. Que ele diz que Deus fará um momento, e neste momento Ele faria algumas coisas. Primeiro, olha o que o texto diz:
dar-vos-ei um novo coração. Dar-vos-ei um novo coração. Vou repetir: dar-vos-ei um novo coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: a partir de agora, sentimentos e emoções que partirem de você serão segundo a minha vontade. Dar-vos-ei um novo, arrancarei de vocês um coração de pedra e darei a vós um coração de carne. Jesus disse que o coração é o centro da vida, de onde procedem todos os desígnios para a existência humana. Coração na Bíblia não é esta bomba ou bolsa que nós carregamos, esse músculo que faz a oxigenação do nosso organismo. Coração na Bíblia fala do centro do intelecto. E Deus está dizendo de onde procedem os princípios que regem a tua vida. É daí que eu vou gerenciar este negócio. Eu vou gerenciar a fonte, a origem de onde parte os princípios, os impulsos da sua vida. Permita-me interagir com vocês. Quando uma pessoa que serve a Deus diz assim: vou desistir, vou parar, como está o seu coração? Quando alguém diz assim: vou tirar a própria vida, como está o seu coração? Quando alguém suspeita mal, quando alguém planeja mal, como é que está este coração? Aí Deus está dizendo: vou tirar este coração que corrompe todo o teu ser, que procura te conduzir à destruição, e vou colocar aí um novo coração, para que este coração gerencie as suas emoções, este coração gerencie os teus sentimentos, e a partir de agora haverá impulsos no teu corpo, mas impulso que te impulsione para o bem, impulso que te impulsione para o que é correto, impulso que te impulsione para o que é certo. É por isso que algumas pessoas dizem: o que aconteceu com aquele irmão? O cara era ruim, sem vergonha, vivia nos botecos, caído pela rua, se enchia de droga, não saía da prostituição, só foi inventar esse negócio de ser crente, agora está aí, dando uma de santo. Ele não está dando uma de santo, é que Deus foi lá e arrancou o coração podre, apodrecido, envenenado pelo pecado, tirou lá e colocou um novo coração, um coração segundo a sua vontade, que impulsiona coisa boa, que ele olha para as coisas que ele praticava e não sente mais alegria, sente desprezo, sente tristeza, olha para Deus e diz: me perdoa, Senhor, eu estava acabando com minha vida, mas graças ao teu nome eu tive uma oportunidade, o Senhor me alcançou, meu coração foi transformado e agora eu tenho um novo coração. Quantos aqui já receberam um novo coração de Deus? Perguntar de novo: quantos receberam um novo coração de Deus? Se eu pudesse ir lá na sua vizinha e perguntasse para ela se você tem um novo coração de Deus. Se eu fosse lá no seu vizinho e perguntasse se você realmente tem um novo coração de Deus. Se eu fosse lá na empresa onde você trabalha e perguntasse para o seu patrão se você tem um novo coração de Deus. Se eu fosse lá e perguntasse para os seus funcionários que você tem mesmo um novo coração de Deus. Se eu fosse no comércio perguntar se você tem um novo coração de Deus, o que eles diriam ao teu respeito? Que testemunhos estamos dando de que temos um novo coração de Deus? Não se assuste com o que eu vou dizer. Fiz uma viagem e nessa viagem encontrei algumas pessoas e nós iríamos pregar e eu fiquei no mesmo
praticamente quase no mesmo quarto, um quarto ao lado do outro, com um companheiro que ele ia pregar. Na noite seguinte, eu pregaria um dia, ele pregaria outro, eu pregaria pela manhã e ele pregaria à noite. E aí vocês vão entender sem entrar em detalhe. Eu tive que ir lá bater na porta dele. Fui lá bater na porta dele. Ele abriu a porta e falou: você tem coragem de pregar ainda? Você tem peito para ir pregar ainda? Tenho. Então conserve o seu quarto santificado para o Senhor. Ou então você vai passar vergonha. A pergunta é: você tem mesmo um novo coração de Deus? Quando você está só você nesse negocinho aqui, só você nesse trem aqui, Deus é glorificado? Se Deus colocar uma projeção aqui e mostrar toda a tua rede social na tela, tudo que você já conversou pelo zap e as mensagens que já deu, você permanece no tempo dando glória a Deus ou se esconde mais no banco do vergonha? Isso é para saber se o teu coração já foi mudado. Porque eu poderia muito bem nesta noite engordar vocês, encher vocês de ilusões, mexer no emocional de vocês, mas eu estaria sendo infiel a quem me chamou. E o meu compromisso aqui é, quando eu terminar esta mensagem, ele olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir dele. Não quero ouvir aplauso, não quero ouvir não é isso. Eu quero apenas a aprovação do meu Senhor. Aleluia! Você tem um novo coração? Ainda no versículo 26, olha o homem que o salmista está dizendo. Ele diz assim: porém dentre vós espírito novo. O detalhe é que a palavra espírito aí está com letra minúscula. Se é com letra minúscula, então não é personificação de nome próprio, é uma entidade. Então Deus está dizendo o seguinte: vou trocar o teu espírito, já que você é uma composição de corpo, alma e espírito, eu vou trocar o teu espírito. Aleluia, Deus. Porque o espírito que você tem é um espírito que te leva a adorar outros deuses. E eu preciso colocar um espírito novo aí, para que você adore somente a mim. Então esse espírito que você carrega é um espírito que te carrega a curvar-se diante de tudo e de todos. Mas eu preciso colocar dentro de você um espírito que reconheça que eu sou o teu Criador e você saiba tão somente que só eu sou digno de ser adorado, diz o Senhor. Então o profeta Ezequiel vai ensinar isso dizendo: vou colocar em um novo espírito. E realmente o profeta está dizendo? Está dizendo o seguinte: vou colocar em vocês uma nova maneira de pensar. Vou colocar em vocês uma mente transformada. Vou colocar em vocês uma nova maneira de pensar. E vocês terão uma mente transformada. Alguém pode fazer essa pergunta assim: qual é a vantagem de eu ter uma mente transformada? Qual é a vantagem de eu ter uma mente totalmente mudada? É que somente uma mente transformada é que nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz isso: transformai o vosso entendimento, transforma a vossa mente. Para quê? Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não tem um novo espírito, não tem um jeito novo de pensar, e aí está orando dizendo: Senhor, revela a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade? Minha irmã, meu irmão, pare de orar, porque Ele não vai revelar a sua vontade até que você mude o seu jeito de pensar. Passe a pensar da maneira que a Bíblia te ensina. E qual é a maneira que a Bíblia te ensina? Paulo escreveu nos Colossenses capítulo 3, lá do verso 2 para frente, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Quando ele vai falar aos Filipenses, ele diz assim: complete o meu gozo, sintam a mesma coisa que eu estou sentindo, complete o meu gozo, compactue comigo os meus sentimentos.
primeiras linhas do versículo 14 de Atos 2 é assustador, porque diz assim: Pedro ficando de pé. Só que o texto diz: e com ele os 11. Pedro ficou de pé para pregar no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz: e com ele os 11. Sabe o que acontece no dia de hoje? Graças a Deus que aqui no meio, é que quando um fica de pé, fica uma rivalidade na retaguarda do pregador. Aí fica dizendo: está vendo? Deus não vai fazer. Claro que Deus não vai fazer, mas se você tivesse se levantado junto com o pregador, concordado com o pregador, dando graça com o pregador, Deus ia ver a unidade da igreja e derramaria a sua bênção sobre nós. O problema é que nós dividimos. Deixamos isso lá. E o povo diz: complete meu gozo, sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. E eu te pergunto: você consegue sentir o que esta irmã, este irmão do lado está sentindo? Consegue? Na igreja primitiva, permita-me, era fazer assim, ó, dava paz no Senhor, dizendo Shalom Adonai. O outro respondia Shalom Adonai. Só que nessa expressão existia uma pergunta. A pergunta é: temos paz? Sua alma vai bem? O outro respondia: tenho paz, minha alma vai bem. Aleluia. O detalhe é que hoje a gente não consegue sentir o que a alma do outro está sentindo no aperto de mão. A gente não consegue mais penetrar dentro das pessoas. Nos tornamos superficiais. A gente não consegue nem ler a mente mais. Porque se Deus existe aí, se Deus existe aqui, somos transparentes um com o outro. Num aperto de mão dá para sentir o calor de Jesus, a presença de Jesus, a presença do Espírito. Dá para sentir, mas nós estamos tão frios, tão gelados, tão apáticos do cristianismo, que a gente não sente mais, nem abraçando a gente sente calor. Mas Deus queira ressuscitar neste templo pessoas como Paulo, que disse que estava pregando e o moço caiu. Quando o moço caiu, alguém chegou e disse assim para ele: o moço morreu. Você está pregando e o moço morreu. Ele soltou o microfone, desceu. Quando chegou lá embaixo, diz o texto, ele abraçou o moço. E quando ele abraçou o moço, ele gritou: o moço vive, tenha calma, a alma está aqui. É num abraço que a gente gera calor, é num abraço que a gente libera o hormônio da felicidade, é num abraço que a gente faz o outro sorrir. Darei um novo Espírito e nós aprenderemos com o Senhor a pensar de forma diferente. Só que o texto prossegue e parece que Deus é redundante, porque logo no versículo 27 o profeta diz novamente: porém dentro de vós, só que agora muda, o meu Espírito. E se você olhar o texto agora vai com letra maiúscula. Porém dentro de vós um novo Espírito, letra minúscula. Olha no 27, porém dentro de vós o meu Espírito. Aí está com letra maiúscula. Personificação do nome próprio. O que é que Deus está dizendo? Eu troco o teu coração, eu troco o teu Espírito. Agora está prontinho para me colocar o meu Espírito aí dentro. Porque eu não posso colocar o meu Espírito aí dentro com este coração e com este Espírito que você carrega. Já percebeu? Porque há uma dificuldade de pessoa ser cheia do Espírito. Porque não troca o coração, não troca o Espírito. Logo, o Espírito Santo não vive. Mas quando ele diz que vai colocar dentro de nós o seu Espírito, o que Deus realmente está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o meu Espírito dentro de vocês irá dar a vocês novas direções. Oh, maravilha! Colocarei o meu Espírito dentro de vocês e vocês terão novas direções, novos caminhos, palmilharão novas estradas. O meu Espírito vai com vocês. Aleluia. Aleluia. Sabe quando você vai numa estrada, aí de repente você tem a sensação: estou na estrada errada, deixa eu mudar esse negócio.
Você fala, rapaz, não é que eu estava errado mesmo? E você fala, oh, graças a Deus, eu tive a sensibilidade. Sério, se o Espírito Santo não estivesse lá, você ia dar para onde? Você ia chegar aonde? É o Espírito Santo que nos prega, é o Espírito Santo que nos segura, é o Espírito Santo que escancara novos caminhos para andar. Talvez você diga, o Espírito Santo não para ninguém. Eu vou te dizer, é um homem que queria pregar e o Espírito Santo não deixou. Jesus disse, o meu Espírito virá sobre vocês e vocês serão meu testemunho. É Jesus que diz esse negócio. Vocês receberão o meu Espírito e testemunharão meu nome. Aí um camarada disse que tinha recebido o Espírito Santo e quis pregar. Aí a Bíblia diz, e o Espírito Santo resistiu a Paulo para não ir para a Bitínia. E ele quis ir, e o Espírito Santo não deixou. Por que o Espírito Santo não deixou? Porque o Paulo entendia que esta era a vontade, mas quando o Espírito Santo o segura, ele vai entender que esta não era a direção de Deus. O Espírito Santo, se tiver em você, ele não permite você agir, a não ser conforme a vontade do Senhor. É por isso que tem algumas coisas que nós somos impedidos de fazer, algumas coisas que nós somos impedidos de realizar, e aí você diz, Senhor, por que eu não consigo fazer? Graças a Deus que o Espírito Santo está em nós, por isso que nós não conseguimos, mas graças a Deus que o Espírito está em nós, por isso que nós conseguimos fazer as coisas certas. Porém tem de vós um novo coração, porém tem de vós um novo Espírito, porém tem de vós o meu Espírito. Feche. Por que Deus falou este negócio? Porque não há nenhuma possibilidade de irmos a Deus se não fosse pelo seu Espírito. Não há possibilidade de escolhermos o Senhor a não ser pelo seu Espírito. Só há um jeito de escolhermos Deus, se o Espírito Santo nos impedir para que assim seja. Caso contrário, nossas escolhas serão erradas. Mas a presença do Espírito Santo em nós é que nos faz escolher as coisas certas. Só temos capacidade de escolher o correto quando o Espírito Santo age em nossa vida. Enquanto ele não agir em nós, todas as nossas escolhas serão ruins. Já percebeu que até no culto às vezes a gente erra? A gente escolhe uns hinos, e aí depois que termina o culto, você faz, era para ter escolhido o outro. Não era aquele não ficou bom, é porque a gente escolheu. Se tivesse ouvido o Espírito, tinha escolhido certo. Já viu o pregador que a gente às vezes termina de pregar e fala, fui mal, fui ruim, ou pregação chula. Sim, é porque a gente escolhe o que vai pregar e não permite o Espírito Santo escolher. A gente escolhe errado, mas o Espírito Santo está remontando a nossa estrada para a gente fazer as escolhas certas. Jovens, submeta ao Espírito para que vocês tenham garantia nas vossas escolhas. Homens, mulheres, igreja, submetemos-nos ao Espírito Santo para que possamos ter as escolhas corretas. E quando tivermos escolhas corretas, teremos a aprovação do Eterno. E quando Deus aprova qualquer coisa, é sucesso no projeto, é propósito realizado, é realizações que podem preparar o culto de ação de graça. Se você escolher segundo a proporção do Espírito, haverá culto de ação de graça. É só escolher o Espírito Santo. Irmãs que luta por seus filhos, não lute pelos seus filhos, não brigue pelos seus filhos, submeta seus filhos a Jesus e deixe Jesus cuidar deste negócio. O detalhe é que quando Jesus começa a fazer, a gente quer compartilhar o cuidado. Não, mamãe quer isso, mamãe quer aquilo. Se você pudesse cuidar dele, você cuidava, ele era salvo. É um sinal que teu cuidado não está salvando. Então pega esse menino que está dor de cabeça, pega este jovem que está desobediente, pega essa menina que quer sair de casa e submeta ela a Jesus e deixa Jesus administrar a vida dela, porque quando Jesus administrar, as coisas andam por lugar. Se você tem vontade de ser feliz, mas vive um casamento à bagaceira, uma coisa abarrotada, esse cara é ignorante, é estúpido, não é educado, não é romântico, não é o cidadão que você queria. Pega esse
de tudo, reclamam porque você chega cedo, reclamam porque você chega atrasado, reclamam porque a casa está suja, reclamam porque a comida não foi feita. Pega esta mulher e leva para Jesus, deixa Jesus cuidar dela. Quando Jesus cuidar dela, ele vai te devolver uma princesa, vai te devolver uma Sarai, e a dona Sara vai olhar para você e dizer: meu Senhor, oh meu Senhor, e submeta a Jesus. Eu estou nesta noite dizendo que se Jesus entrar na nossa casa, as coisas tudo fica organizada. Se Jesus entrar, as coisas se organizam, tudo vira paz, tudo vira brilho. Não importa se a casa é simples, não importa se a rua é pobre, mas haverá felicidade, lá haverá paz, lá haverá harmonia, lá haverá alegria, lá haverá saúde, lá haverá tudo de bom. Se Jesus mora lá. Agora, quando Jesus não mora, meu amigo, complicado. Então eu termino. Olhe para mim. Deixa eu fazer uma ilustração para você poder entender esse negócio. Imagine um cidadão que vive de aluguel e mora em um prédio. E todo mês ele tem que pagar aluguel. Todo mês quem chega na porta dele? O cobrador, claro. O que você veio fazer? Buscar aluguel. Vamos pagar aluguel. Mês após mês, alguém bate na sua porta para cobrar aluguel. Mas num determinado dia, alguém bate na sua porta e você já pensa: lá vem o cobrador. Aí você abre e apresenta-se um senhor bem vestido, bem aparentado: prazer. Você se identifica? Quem é? Fala: escuta, eu sou o novo proprietário aqui do condomínio, comprei esse condomínio e descobri que você tem um bom relacionamento com a vizinhança e você faz um bom serviço aqui. Eu vim aqui te presentear. Sério? Sim. Estou te presenteando um apartamento. Você entra para dentro de casa, vibra de alegria, vibra de felicidade. Passa alguns dias, alguém bate na tua porta. Quando você abre todo sorridente pensando que é o proprietário, é o antigo proprietário. Quando o antigo proprietário aparece, eu te pergunto: o que você faz? Joga a porta nele? Xinga ele? Faz o quê? O que você faz com o antigo proprietário? Vá logo direto: calma. Se você não pegou a ideia, eu vou te explicar. Nós éramos escravos do pecado e havia um cidadão do inferno que todo dia vinha cobrar dívida nossa. Só que um dia alguém olhou para nós: vou te comprar, te compro, sou o novo proprietário, agora ninguém te cobra, agora. Só que de vez em quando ele vem me cobrar. E aí a pergunta é: quando ele vem cobrar, o que você faz? Alguns gritam, esperneia, dá pulo. Eu vou te dizer o que você tem que fazer: não brigue, não discuta, não bata a boca, não faça isso, nem bata a porta. Simplesmente dê um sorriso e diga para o antigo proprietário: desculpe, você bateu na casa errada. Se você quiser cobrar alguma dívida desta casa, ela tem um dono. Vá cobrar do dono, porque tem um novo dono deste lugar. O que eu estou te dizendo é: se você está sendo cobrado por Satanás, diga para ele: eu tenho um novo dono, não pertenço mais a você. Tem alguém que me comprou, tem alguém que me elegeu. Quer conversar, vai conversar com o meu proprietário. Eu tenho dono, eu não sou mais órfão de pai, eu tenho pai, eu tenho um pai. Cobra dele agora, joga ele para Jesus e deixa que a coisa se resolva por lá. Não é você que tem que resolver. Mas permita-me te perguntar: quantos têm convicção e certeza que você tem um novo proprietário? Então fique de pé em nome de Jesus. Foi bom a gente conversar mais perto. O senhor conseguiu me ouvir? Vocês conseguiram me ouvir? Ficou? Deu para entender o que eu falei? Entendeu? Compreendeu tudo que eu disse? A senhora compreende a necessidade que nós temos de Jesus?
Vocês compreendem a necessidade do nosso corpo por Jesus? Quer chamar Jesus para administrar a vida? Quer? Então vem aqui na frente para me chamar. Vamos deixar sozinho aqui? Não! Acompanhe. Fique perto. Só não entendeu o que eu falei. Que não era. Ouviu? Ela disse assim: toda a minha família é evangélica, só eu que não era. Aleluia! Pronto, entendeu? E esse moço? Entendeu, João? Quer botar um mundo novo na vida? Chega de sofrer. Está na hora de respirar. Parar de dar cabeçada e deixar que ele administre a nossa vida. Até agora, a gente fez festa. Até agora foi a gente produzindo coisa lá para cima. Senhor, recebe a nossa festa. Recebe. Mas ela foi lá. Agora tem uma outra festa acontecendo lá. E os protagonistas de uma festa que está acontecendo lá, não fomos nós. Foram vocês que fez uma provocação dentro do céu. E lá dentro do céu os anjos estão olhando para o Cordeiro que é Jesus. E dizendo: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Quem foi morto e reviveu. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Vamos orar por essas vidas? Vamos.